Então, ó, gente, uma coisa que eu quero falar que eu aprendo muito com a Zoe mesmo é sobre autoconhecimento. E é algo que ela sempre me fez olhar pra dentro, ver o que tá acontecendo aí dentro com você. Eu acho que é algo que muitas pessoas que conhecem ela, conversam com ela, podem reconhecer que ela sabe falar muito bem. E a gente queria começar aí com esse assunto, né, 5 namorada? minutos falando com a Zoe, você já sai meio com uma crise. Assim. Ai, Fala, gente, Mas- caramba, velho, eu não me conheço, preciso me olhar mais no espelho e tal. E bom que ela às vezes tira até... Eu acho que isso é legal da Faz gente umas falar. perguntas. Porque ela faz perguntas, mas também ela tira aquele lugar de... Por que você tá tão incomodado com a situação e não tá olhando pra você, né, Zoe? Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu aprendo muito é assim... Em vez de a gente apontar o dedo, vamos olhar pra mim... Vamos Sim. olhar pra dentro pra ver o que tá rolando ali. E a gente queria começar aí falando um pouco sobre autoconhecimento. Acho que Jesus, né, no Sermão do Monte, ele chega e já dá essa, né, em Mateus 7, falando que a gente não deve julgar o nosso próximo. Porque assim como aquele que tem uma trave no olho, fica falando do cisco do olho do irmão, né? E não vê que tem uma trave no seu olho. Então imagina um poste saindo do seu olho e você falando da poeirinha que está no olho do irmão. E eu vejo que às vezes as pessoas elas se convertem, ou elas começam a caminhar com Cristo e elas começam a achar, né, um monte de poeirinha nos olhos de todo mundo, né? Mas elas não estão vendo que elas têm também coisas para serem curadas, né? Para serem trabalhadas, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele não é uma coisa que está na moda, como muita gente tem falado hoje em dia, né? Mas ele já existe desde o Éden, quando Deus... Ele quer conhecer Adão e ser conhecido por Adão, né? Então, assim, isso não é uma coisa que o homem inventou. Isso é uma coisa que o homem nasceu para ter. Sim. Porque quando ele conhece o seu Criador, ele conhece quem ele é para o Criador, né? Só que quando eu não tenho a noção de quão importante isso é para minha vida, às vezes eu conheço o Criador e eu não quero ouvir o que o Criador vê em mim. Sim. Eu só quero ouvir as coisas boas, né? Então, eu vou para a igreja para ouvir que eu sou vencedor. que eu posso tudo naquele que me fortalece, mas muitas vezes eu não estou deixando Deus falar para mim quem eu sou de verdade e lidar com as minhas questões, né? Então não é um assunto que é muito falado na igreja, mas ele é um assunto super de Jesus, né? É um assunto que Deus deseja pra gente, né? Sim. Você acha que tem algum jeito, Zí, da gente olhar pra dentro que seja ruim? Por exemplo, ter um autoconhecimento ruim? Porque hoje em dia você falou, virou meio que uma moda. Mas não é todo mundo que vai olhar pra dentro de fato ou um e querer enxergar as que coisas. é a sua própria vontade, né? Ou, por exemplo, o que não seria autoconhecimento, mas eu ficar preso nas minhas emoções ruins, né? Que é muito diferente de se conhecer. Sim. Então, tem muita Boa. gente que prefere ser vítima, né, de uma situação, ou ficar preso ali e falar, ai, eu realmente sou um fracasso, eu sou abandonado. Eu falo que hoje todo mundo tem um diagnóstico, né? Que é muito interessante. Não, porque eu tenho transtorno disso, disso, disso. Eu tenho disfunção nisso, nisso, nisso. E não é errado. É legal que hoje em dia a gente tem essas nomenclaturas para ajudar as pessoas a serem tratadas e curadas. Porém, elas não são desculpa para você permanecer daquele jeito. Então, não Pode se importa. definir por isso, né? Então, assim, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho, sei lá, TDAH, eu tenho... Isso tudo é real. Isso não é uma frescura, como muita gente fala que é frescura. Não é frescura. Porém, por outro lado, às vezes a gente se esconde atrás de um diagnóstico. A gente fala, não, eu vou ser assim para sempre, eu não vou me esforçar, eu não vou mudar, eu tenho isso, eu vou ser sempre essa pessoa. Deus não entra nessa área da minha vida, porque Deus só entra na área espiritual. Mas nessa área ele não entra. E é uma coisa mais ridícula, né? Sim. Que Deus, ele nos criou, ele sabe exatamente como o nosso cérebro funciona. E ele é o cara, né? O cara não, ele é a pessoa maravilhosa que pode, né, transformar isso na gente. Até falando de vitimismo, que eu acho que é uma coisa que muita gente vive. Como que sai do vitimismo? Assim, como sai desse lugar? Porque tem a síndrome do impostor, até a gente estava falando no outro episódio e tal. Mas da gente se colocar nesse lugar, tipo, tu vai descobrir que eu sou ruim, mas também tem esse lugar de... O vitimismo é tipo assim, eu tô aqui sendo vitimizado porque eu sou... Eu não sei, assim, qual é o lugar, assim, Sou até dodói. que... eu sou dodói, que leva a pessoa nisso e também como sair disso, né? Sim. Então, o vitimismo, ele não começou... Faz de conta que... Vamos dar um exemplo de uma pessoa hoje de 25 anos de idade, que se sente... Vou dar um exemplo bem real, assim. Que ela entra na igreja, ela sente que ela não consegue ter amigos. Ela participa, talvez, de uma célula ou de um grupo pequeno. Ela sente que ela não se conecta com ninguém.
Ela também vai ajudar numa área da igreja e dela sente que ela sempre é a última a ser escolhida. Todas as amigas dela já estão namorando, ela não está. No emprego, todo mundo é mais inteligente do que ela. E tudo isso, ela carrega para dentro de uma igreja. E se a gente for olhar, a gente pode pensar hoje, cara, isso é muito, assim, de 2023, né? É o que ela tá vivendo hoje. Que vida difícil que ela tá tendo agora. Ela não tem amigos, ela não tem um namorado, ela não tem aceitação. Os pais dela moram em outra cidade, ela tá sozinha aqui na terra. Tá bom, de São Paulo. Mas, assim, tô dando um exemplo real, que isso é muito comum. Sim. Só que muita gente acha que isso é uma coisa que ela precisa vencer agora. E com certeza sim, mas isso não começou agora. Isso começou lá na infância. Então, assim, a gente não pode negar que as nossas histórias, elas são bagagens de quem a gente é hoje. Então, uma pessoa que se vitimiza, ela com certeza foi uma criança que viveu alguma coisa difícil. E quando eu falo difícil, não precisa ser horroroso de difícil, tipo um abuso ou uma violência. Ela pode ter vivido uma coisa simples, como riram do meu tênis na escola, tá? Que tem gente que acha que trauma é só coisa assim... Muito pesado. Pesado. Mas tem traumas pequenininhos, como o dia que todo mundo me chamou de Noé em vez de Zoé. Olha o trauma aí. Não foi um trauma, mas estou falando que poderia Pode ter ser, sido. como você interpreta isso, né? Isso. Ou o dia que sua mãe te esqueceu na escola. Ou o dia que seu pai olhou pra você e falou bem que você podia jogar bola igual seu irmão. São coisas muito pequenininhas que, se elas não são curadas e trabalhadas, elas se tornam gigantescas na vida adulta. E daí a pessoa tá lá com 25 anos de idade, com um corpo, que eu falo, um cérebro de 25 anos, células no corpo, eu falo ossos, músculos, tudo de 25 anos de idade, só que as emoções são de 5 anos de idade. Vamos lá. Nossa, caramba. E isso Não é evoluiu. o que causa o maior dos nossos problemas hoje em dia. Que a gente, às vezes, está agindo como se a gente estivesse lá no nosso passado. Só que o nosso passado já acabou. Né? Nossa, Eu agia muitas vezes assim, né? Eu me sentia abandonada. E não tinha nada a ver com ninguém me abandonando. Né? Eu tinha, às vezes, um sentimento de que alguém pode me deixar a qualquer momento. Por causa da história do meu pai, que foi embora quando eu tinha 5 anos. E eu lembro que eu me escondi naquele dia que ele se foi. Eu me escondi entre a cama e a cabeceira a mesa lateral da cama. E eu me escondi ali aquele dia e eu fiquei encurralada ali. E passou, porque minha mãe veio conversar comigo e passou aquele momento. Só que, quando eu olho para minha adolescência, eu me escondi quase todos os momentos. Então, eu me escondia dos meus amigos, eu me escondia com as minhas roupas, eu me escondia, assim, de estar em público, me escondia de falar em público, me escondia de tudo. Tudo que poderia me expor em algum momento, eu me escondia. E eu fui descobrir isso, né, muitos anos depois, né, que eu precisei batalhar. Então, aquele nervosismo que eu tinha quando eu tinha que falar em público, não vinha de uma mulher de 30 anos. Vinha de uma criança de 5. Nossa. Caramba. Né? Então, assim, isso é trabalhado, isso é um processo. A gente não... acho que você que está assistindo, você já está tipo, mas aí, como que eu resolvo esse negócio? Me identifiquei. E é o desespero, né? Eu quero me livrar disso, mas é uma vida inteira pra gente reconstruir, né, as nossas reações e o nosso eu de hoje, né? Que não é um resultado de uma coisa pequena, é resultado de... Então, pensa que hoje eu tenho 39 anos, não sei quando vai sair esse podcast, meu aniversário está chegando. Vou fazer 40 anos e falo de boca cheia, né? Eu não tenho medo de falar da minha idade, porque eu gosto muito de celebrar cada ano que eu vivo. E hoje, assim, eu falo, cara, cada dia mais eu vejo o quanto que eu preciso do Espírito Santo para que eu possa saber o que ele vê dentro de mim. Porque eu sou muito limitada no meu olhar para dentro, né? E por muito tempo da minha vida eu achei já sei. Tipo, depois que eu vivi muitas sessões de cura interior, muitos retiros, muitos cursos, teve uma época da minha vida entre meus 20 e meus 30 que eu falei, cara, eu já sei. Chegou meus 30, minha vida foi virando assim, e eu comecei a ver, cara, eu não sei. E hoje, ao chegar aos meus 40, eu falo, cara, eu ainda não sei. Mas está tudo bem, porque cada dia eu dependo de Deus para ouvir o que Ele pensa de mim, o que Ele tem para mim, né? E eu tô falando muito. Não, mas foi muito bom. Eu vejo, Zoe, porque realmente, às vezes a gente fala de autoconhecimento
E aí tem preconceitos nisso. Então, por exemplo, quando eu mesmo, assim, implicitamente, quando eu penso esse assunto, o que eu penso? Eu penso na seção de autoajuda da livraria, tá ligado? Que é muito importante, muita coisa importante. E aí, só que às vezes vem, tipo, um preconceitinho, assim, de, tipo, sei lá... Porque sabe, também tem muita coisa meio nada a ver, assim, nessa área. Com certeza. E aí eu penso nisso e também vejo que muitas pessoas, nessa sua fala de, eu já sei, eu acho que o inimigo do autoconhecimento é o piloto automático. Sim. É o do, eu só vou vivendo. Eu só vou vivendo. E às vezes parar para refletir, para meditar, para fazer as perguntas certas. Por que eu faço isso? Por que eu falo aquilo? E aí a gente vê... Tem temporadas da nossa vida que isso aflora mais. Principalmente quando casa, por exemplo. Você começa... Cara, eu lembro que quando eu casei, você começa a ver certas coisas que incomodam a sua esposa e que não... Aí você começa a se questionar, mas por que eu sou assim? Nossa, na verdade, não devia ser assim. É que o casamento, né? Meu professor de psicanálise sempre fala que o casamento é o lugar onde a minha criança e a sua criança se sente confortável em aparecer. Né? Então, vamos pensar que eu tenho uma criança Zoe, né? Essa que eu falei de 5 anos que às vezes se esconde, essa que às vezes acha que vai me deixar, vão me abandonar. Essa criança, quando a gente casa, 2 adultos eles casam, aquele lugar mais essencial daquela pessoa, ele se torna muito confortável, porque ele acha um lugar seguro. Então, cara, a gente se ama, eu amo você, você me ama, a gente está num ambiente seguro, e daí a gente larga as nossas defesas. A gente meio que larga as nossas, não defesas, as nossas máscaras, né? Ou essas estruturas que nos protegem. Totalmente. E daí a gente está lá à vontade, e daí a gente começa a reagir. E daí lá vem à tona, né? Eu falo... quem a gente realmente é. E é muito duro, porque naquela hora que vem à tona, é instintivo você falar que a culpa é do outro, né? Que assim, não, eu tô irritada porque você fez isso, né? Eu tô irritada. Então, eu vou contar uma história. Ficar quieto. Vou contar uma história que aconteceu esse ano pra mim, passado, né? Eu espero que ele... Tudo bem, doutor Pedro, ele tá me assistindo, mas eu não sei se ele tá me assistindo, mas ele é um senhor japonês. E eu lembro que eu tive uma sessão onde eu tive que fazer um exercício com ele, e ele era meu professor e eu era aluna. E ainda somos. Agora não, agora eu vou me formar. Mas assim, nós estávamos tendo uma interação de aluno e professor. E eu super incomodada, assim, num nível que eu não estava entendendo. E eu fiquei assim, por que eu tô incomodada com essa pessoa maravilhosa, que eu aprendo tanto, mas assim, eu não vejo a hora de assim, parar de falar. Sabe? Eu estava muito incomodada. E eu não estava entendendo. E daí eu levei isso pro Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, meu, tipo assim, não é possível que eu tô incomodada, né, com esse senhor japonês. Ele só me fez bem até hoje. E não era um incômodo de sem graça. Eu tava sem graça. Essa era o meu sentimento. É quando eu fico sem graça. Não tava incomodada de, tem uma coisa ruim nele, nada disso. Eu tava assim, parecia que eu tava morrendo de vergonha dele. E daí eu fui conversando com o Espírito Santo. E dele me lembrou de uma coisa quando eu tinha 7 anos de idade. Caramba. Na igreja tinha muitos senhores japoneses, porque a nossa igreja tinha muitos japoneses, né? Quando minha mãe e meu pai se separaram, esses senhores japoneses, eles vieram como uma grande ajuda na nossa vida. Então, eles, assim, demonstravam, assim, Zoe, tadinha, né? Não tem pai, dia dos pais, e aí, né? Só que eu odiava isso. Nossa. Eu odiava sentir a coitadinha. Então, assim, daí, gente, isso marcou tanto a minha vida e eu tinha esquecido disso. De verdade. Que depois de, 30 anos que se passa essa história, eu tô na frente de um senhor japonês e ele tá me incomodando. E Deus falou assim, eu quero que você não tenha vergonha. Porque aqueles senhores japoneses da igreja, eles queriam o bem da sua vida, eles queriam te ajudar. Talvez não do jeito que você queria, né? Mas assim, Zoe, você precisa let it go, né? Você precisa deixar ir. Essa criança que fica sem graça de pedir ajuda, de estar perto de alguém que vai te ajudar. E não deixar com que isso venha à tona, entendeu? Então, vamos pensar hoje num casamento ou num relacionamento de amizade. Vamos falar para quem é solteiro aqui. Você tem um chefe que, cara, ele consegue apertar todos os seus botões. Tipo assim, aquela chefe, tranquila. Mas aquele cara, meu, você vê ele... Tira você do sério. Meu, tira.
E daí você vem, senta e fala pra mim, Zoe, eu não gosto de ser chefe porque ele é grosso, porque ele é estúpido, porque ele é desorganizado, porque ele é mandão. E eu vou te garantir, com quase 90% das vezes, que não é isso. Que é alguma coisa ali que tá além do normal. Uma coisa é eu me incomodar com alguém grosso, estúpido, que desorganizado. Eu posso me incomodar. Falta de respeito básica. Tipo, cara, o cara é bem sem noção, né? Outra coisa é eu virar no giraia. Você já viu quando... Você já sentiu alguma vez na sua vida que você reagiu além do normal? Várias vezes. Então, esse além do normal... É isso. Que a gente tem que prestar atenção. Cara, muito bom. Entendeu? Porque, assim, uma coisa é eu reagir naturalmente. Eu não ia gostar de um chefe grosso, estúpido, desorganizado. Com certeza não. Mas, assim, de eu ficar desnorteada, louca, varrida, com ódio, daí tem coisa aí. Zoe, até eu acho que eu tava pensando sobre isso um dia. Tá, eu quero tratar um comportamento meu específico. Tá. Não vamos abrir aqui, né, a vida pra todos, mas tipo assim, por exemplo, tem um comportamento meu sabe, que é isso. Rafaela, que você tá zoando. Não, que é uma reação mesmo que você Em falou. batata frita do McDonald's. Exato, isso é fato. Mano, eu amo batata frita. É minha comida preferida. A minha também, Zoe! Faz uma batata frita lá. Cara, sabe que esse podcast tá bom? Porque a galera tem uma imagem da Zoe muito espiritual, né? A Zoe da flautinha. Ela é, né? E aí você conhece. vê que Zoe gosta de batata frita. Ela é ser humano, igual todos nós. Gente como a gente. Ainda não conviveu comigo, né? Mas eu vou voltar aqui no que eu tava perguntando sobre esse comportamento, né? Então, eu tenho um comportamento que eu... Você não gosta. Que é essa reação. Tipo, alguma pessoa falou um negócio, aquela coisa, toda vez que alguém fala, entra e assim, acaba comigo, fica mal. Sim. E tá, isso... Como que a pessoa ela vai identificando, então? Como ela isso precisa de um parece psicólogo? irritar, né? Ela precisa, eu não sei, porque às vezes... Às vezes a gente não precisa de um psicólogo nem fazer terapia. Tem muita gente que fala, você tem que fazer. Eu acho que tem terapias e psicólogos que ajudam e outros que atrapalham. Sendo bem honesta. Não é pra muito todo bom mundo, falar. né? Tá? Então, assim, não é uma coisa... Cristão pode fazer terapia? Com certeza. Cristão precisa fazer terapia? Depende. Assim como não cristão, não sei se precisa, né? Então, assim, eu acho que quando você já tentou de inúmeras formas e não conseguiu, eu acho legal conversar com alguém, né? Não precisa nem ser uma terapia, mas, assim, conversar com alguém que vê você pelo que você é. Então, você conversar sem defesa. Então, por exemplo... vamos falar, você é a sua melhor amiga, você sempre reage de um jeito X lá que você não gosta, e você perguntar pra ela assim, isso é uma coisa que acontece sempre? Você acha, você por acaso sabe por que eu faço isso? Porque o outro também pode me ajudar a responder isso, como ele pode, enquanto eu converso, eu posso descobrir. Tá? Então, assim, primeiro é pensar. Então, vamos eu gosto de fazer um exercício muito simples. Então, faz de conta que toda vez que eu vejo um balão amarelo, eu fico com muito medo. Vamos pensar isso, tá? Então, eu tô no shopping, de repente, solta um balão amarelo, o meu corpo, ele tensiona, minhas mãos ficam duras e minha respiração começa a ficar mais ofegante, tá? E daí eu venho e falo pra minha amiga, ou pro meu pastor, ou pra minha tia, pra minha mãe, o que tá acontecendo. Mas nada, é só um balão, nada a ver, é só um balão amarelo, né? Essa é uma história real, tá, gente? Só que eu tenho que lembrar que o meu corpo, ele não esquece nada. Esse que é o mais louco da neurociência. Uau. Então, todos os nossos sentidos, eles são conectados, obviamente, todos os nossos órgãos, nossos nervos, são todos conectados ao nosso cérebro, certo? Sim. Então, tudo que nos aconteceu foi registrado na nossa mente, nosso cérebro. Então, na hora que, às vezes, eu me tensiono, aquela tensão, ela é resultado de alguma coisa. Hoje, por exemplo, o Benizinho, meu sobrinho, está brincando com a Fofinha. Ele pôs a mão na boca dela. Ela, com certeza, não fez nada, ela só lambeu, né? Mas, se um dia ela mordesse a mão dele, ele ia começar a entender que toda vez que ele enfia a mão na boca de um cachorro, isso pode acontecer, né? De morder. Porque o corpo, ele não esquece. Então, você começa a ter umas reações involuntárias. Então, o balão amarelo tá passando, eu tensionando, meu peito, assim, acelerando, minha respiração ofegante. Eu preciso lembrar, quando foi que eu senti isso também? Isso vai me ajudar muito. E daí você pode pensar, então, quantas vezes eu sinto esse incômodo? E daí que entra, eu falo, a gente ir na estrada da memória. De eu tentar lembrar. Isso, às vezes, você não consegue fazer sozinho. Sim.
Mas se você conseguir, seria ótimo. Lembrar quando é que você fica ativada e doidona, como você fica com a sua amiga, em outros momentos da sua vida. Porque isso provavelmente não é desse ano nem da década passada. Geralmente é lá de trás. Nossa, Zoe, demais.